sabendo, Senhor, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala com a tua igreja. Fala aos nossos corações. Inspira-nos, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo. Nós possamos, Senhor Jesus, ser cheios da tua graça nessa noite, Pai. Toma o seu lugar de primazia neste culto. Que o teu nome venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos por mais uma semana abençoada, um dia abençoado, Senhor. E porque até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos guiou, nos livrou, Senhor Jesus, das artimanhas do inimigo, das pestes perniciosas, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem se levantado contra as nossas vidas. E nós sabemos que a todo momento se levanta, e ainda assim o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramento e nos trouxe até aqui nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Fica, Espírito Santo, fica conosco. Nós queremos, Senhor Jesus, mais de ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar este culto adorando a Deus com o hino 476 da harpa. Amém? Você que puder, nos ajude a adorar ao Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para a glória de Deus. Quando desce para andar, caminhar sobre as águas para ir de encontro com o Senhor, começa a afundar. Assim foi a vida dessa jovem. O vento soprou, as coisas foram acontecendo, e quando ela se viu, ela estava afundando, 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 afundando. E quanto mais ela afundava, mais ela achava que ela estava sozinha. E engraçado, irmãos, que Deus não coloca a gente no fundo, mas Ele observa, porque nós nos afundamos por nós mesmos afundamos sozinhos. Deus não coloca a gente na condição para afundar, Deus nos coloca por cima das águas. O afundar é nós que buscamos afundar. E aí eu fiquei muito feliz. Ela alegrou meu coração, porque ela ficou um tempo afastada, né, dos atos do Senhor, e eu a via na rua por diversas vezes. Eu encontrei com ela na rua, mas eu confesso para os irmãos que eu não senti desejo, eu não senti no meu coração, eu não senti vontade de me aproximar dela e ministrar para que ela voltasse. Porque quando Deus tem que fazer um tratar, irmãos, Ele trata. E Ele trata da maneira dele, do jeito dele. E não adianta a gente querer pôr a mão, porque o tratar é dele. E nesse meio tempo Deus foi tratando com ela. E para a honra e glória do Senhor, ela voltou para os atos do Senhor, né? Passou por um processo difícil, está em Cristo, glória a Deus por isso. Mas eu vim com aquilo que aquela irmã estava contando para mim, que é uma irmã que eu amo tanto. E louvo a Deus pela vida dela. Só que engraçado, o homem e a mulher, quando ela tem um encontro com Jesus e depois aí ela sai da presença do Senhor, o semblante dela muda e ela corre de quem é cristão. Ela tem medo que as pessoas preguem para ela, não sei porquê, ela corre. E ela corria de mim, ela corria todas as vezes que ela me via, ela não me dava nem oportunidade, né, de falar nada, porque ela corria de mim. E ontem
libertado, que Deus havia transformado. E eu vim embora com meu coração muito alegre. Eu entrei no mercado, comprei o que tinha comprado, vim embora com o coração alegre. E quando foi por volta de 4 horas da manhã, eu acordei. E eu me lembrei novamente daquilo que ela havia falado para mim. Daquilo que ela havia me dito. E aí o Senhor falou ao meu coração, como se Ele estivesse ministrando ao meu coração. E eu quero passar um pouquinho para você daquilo que Deus ministrou no meu coração. Deus me levava a ver o homem como uma borboleta. Por que como uma borboleta? Sendo que a Bíblia fala que o Senhor nos compara como águia, né? Mas eu vejo o homem como uma borboleta. Porque a borboleta, ela antes de virar borboleta, ela passa por uma forma de transição, por uma transformação. E para quem não sabe, ou muitos já sabem, antes dela virar borboleta, ela é uma lagarta. E a lagarta, ela se arrasta para o chão. A lagarta vive por baixo de tudo, vive se arrastando. E assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, o pecado faz com que nós nos arrastemos, com que nós vivemos no chão o tempo todo. Mas aí, o homem tem um encontro com Deus. É a lagarta. E ele entra no casulo. Essa lagarta, ela entra no casulo. É quando o homem ele tem encontro com Deus. Quando ele tem encontro com Deus, ele entra no casulo. Onde, muitas das vezes, nesse processo de transformação, ele acha que ele está sozinho. Ele acha que Deus não está falando com ele. Ele não consegue sentir nada. Ele chora. Ele se desespera. Mas ele está guardado dentro do casulo. Ele fica invisível, as pessoas nem notam muitas das vezes, mas ele está lá no casulo. É a lagarta, fica lá presa no casulo. Quando nós somos lagartos, nós nos limitamos, irmãos, e nós vivemos nas dores e nos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esperar o pastor colocar ali para nós lermos juntos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós não devemos nos envergonhar disso. Que quando estamos como lagartos, irmãos, é como essa palavra que o Senhor fala. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, não tem nenhum homem sequer que pode falar que ele é santo, que ele não peca, porque todos nós pecamos, todos nós. Mas aí o homem ele tem encontro com Deus, aí ele entra no casulo, como a lagarta, e ele entra no casulo, e é onde Deus vai começar o processo dele, vai começar a transformação dele, e a transformação dele dura um tempo, e a gente quer assim, ó. A gente não quer suportar o processo. A gente quer para ontem aquilo que Deus quer para amanhã. Porque se Ele nos abençoar hoje ou ontem, Ele não deixa com que o processo seja completo e a gente saia em perfeito estado. E aí quando nós entramos no projeto de transformação, no casulo, nós ficamos isolados, nós nos sentimos esquecidos, nos sentimos muitas vezes ansiosos, angustiados. Mas eu quero dizer para você, se você está ansioso, você está angustiado, é um processo. Suporta esse processo, porque ele vai passar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transforma. Suporta esse processo diante de Deus. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos passar por um processo, irmãos.
precisamos passar por processo. E o processo às vezes é doloroso. Sabe? É como alguém, como a nossa pastora Cleide, que precisou passar por um processo de uma cirurgia para que algo melhor viesse sobre a vida dela. Mas esse processo é doloroso. Até a recuperação é dolorosa, a cirurgia é dolorosa. Mas é um processo, vai passar. Vai passar. E aí, irmãos, nós entendemos que quando nós estamos no processo, muitas vezes não é o que nós queremos, mas é o que é necessário. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Precisamos passar por ele, para que venha a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a transformação de uma nova vida. É onde nós nos transformamos e saímos do casulo e nos transformamos em borboleta. Essa é a nova vida. Mas para que nós cheguemos nessa transformação de uma nova vida, precisamos suportar o processo. Como uma lagarta que Deus tira de rastejar, tira do chão, joga, coloca no casulo, fica lá guardado no processo de lapidação, para que depois, ao invés do chão, voe. Mas precisa passar pelo processo. E aí nós chegamos no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Onde nós nos transformamos em uma nova criatura. Que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe, irmãos, a palavra de abertura que eu tenho para você nessa noite, para deixar para edificação do seu coração, da sua vida, da sua alma, é que Deus está trabalhando em você. Eu não sei qual processo você está na borboleta. Se era o processo de rastejação da lagarta, se era o processo do casulo, da transformação, ou se você já está voando. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que em cada um desses processos o Senhor está contigo. Você não está sozinho. E Ele está trabalhando ao seu favor. Ele te tira da condição de pecado, te coloca na posição de honra, para que você saiba que se você estiver nele, nova criatura você é. As coisas velhas ficam para trás. Tudo aquilo que passou, vira página, fica para trás. Deus faz algo novo na sua vida. Uma história nova Ele escreve. As suas linhas para trás foram escritas. Agora tem um livro eterno escrito, um livro eterno, com palavras em brancas, com folhas brancas, para que você e Deus escrevam uma nova história na sua vida. Deus está trabalhando a seu favor. Você não está sozinho. Eu não sei qual a condição que você está. Se você estiver na condição de lagarta, Deus te chama hoje para sair dessa condição e vir para o casulo. Se você estiver no casulo, Deus manda falar para você: suporta o processo. E se você estiver voando, Deus manda falar para você que Ele não te deixou. Ele está cuidando de cada detalhe. Você não está voando sozinho. Ele cuidou quando estava lá atrás e continua cuidando nos dias de hoje. Amém? É a palavra que eu tenho de abertura para você em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale tremendamente ao seu coração em nome do Senhor. E eu queria adorar a Deus com mais um hino em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E com
Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. No auge da minha dor me consolava, mas eu sobrevivi com a área solidária e a sorte de novo sorrir pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma veste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar.
porque o Senhor nos guardou, nós sobrevivemos em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Nós passaremos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Por isso estamos alegres. A palavra do Senhor diz no livro do Salmo de número 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é motivo de nós sentirmos alegria, de nós louvarmos, adorarmos, exaltarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, queria nesta noite, você que pode, abre a tua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10. Versículo muito conhecido de nós todos. Só vamos ler o versículo. E diz assim: Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10. Diz assim: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, amém? Aqui diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O escritor está nos advertindo, nos chamando, proclamando, para que nós venhamos manter a casa de Deus, para a casa do Senhor seja mantida. E nós sabemos que a casa dos Deus, ela não é mantida por prefeitura, não é mantida pelo governo, não é mantida pelos políticos. A casa de Deus é mantida pela fé dos irmãos que se propõem a cooperar com a casa de Deus, para que essas portas não fechem, para que alguém possa, no momento de aflição, no momento de luta, possa estar buscando um abrigo, uma palavra, buscando em Deus solução para os seus problemas e alívio para a sua alma. É por isso que a casa do Senhor tem que ser mantida. Por isso que nós precisamos de manter essas portas abertas. E contamos com as pessoas de fé, as pessoas de bom coração, que entendem que a igreja tem um papel primordial na sociedade, porque aonde o governo não chega, onde o Estado não chega, a igreja chega. Aonde o Estado não vai, a igreja vai. No meio de famílias que estão destruídas, no meio da juventude que estão assoladas pelas drogas aí fora, a igreja, ela é assistência, vai pregar, traz um trabalho social muito grande, e tudo isso nós sabemos que custa dinheiro. Então eu conclamo e convido aos irmãos a estarem abençoando a casa de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Não é pelo muito falar, né? Mas e sim pela palavra. Então eu quero te convidar a ofertar na casa do Senhor Jesus
essa noite em nome do Senhor. Vamos estar orando, logo após eu acabar de orar aqui pelos dízimos e oferta à casa do Senhor, quero dar uma oportunidade para o nosso pastor Luiz Carlos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos uma vez mais por estarmos na tua casa e pelo privilégio, Senhor, de poder contribuir com a tua obra, não em espécie apenas, Senhor, mas contribuir com a obra do Senhor, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, honra a fé dos teus filhos, acrescenta, Senhor, Pai, os teus eleitos, aquilo que eles necessitam, ajuda-o, Senhor, repreenda o devorador, o migrador, repreenda, Senhor, aqueles que veio tentar roubar as finanças, colocar as mãos naquilo que o Senhor tem entregado na vida dos teus filhos. Abençoa os seus lares, abençoa, traga paz, harmonia. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pastor Luiz Carlos, com uma oportunidade, amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então capítulo 8, né? Mateus capítulo 8, versículo 7, que vai dizer assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, né? Amém? Vamos orar um minuto? Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, ó meu Pai. Senhor, Tu és um Deus do prover. Senhor Jesus, Tu és o Deus, ó Pai, da providência. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, Deus santo, ó Deus eterno, meu Pai. Senhor, o Senhor tem um grande cuidado realmente para cuidar do Teu povo. Jesus Cristo, Jesus maravilhoso, meu Pai. Amai, com nega súbia. Senhor Pai, eu vejo Deus Todo-Poderoso, o Senhor abençoando aquele povo naquele deserto. Pai, não tinha, Senhor, realmente alimento nenhum naquele deserto, mas, Senhor, o Senhor preparava, o Senhor realmente preparava, Senhor, a água da rocha, Senhor, realmente da pedra, para sustentar o Teu povo com água. Também, Senhor, o Senhor enviava ali realmente o alimento. Deus poderoso, meu Pai, Senhor, Tu és um Deus realmente de providência, Senhor, meu Deus,
alimento para Elias através de um corvo. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai eterno, ao príncipe da paz, resplandecente, estrela da manhã, Senhor Jesus Cristo, vem abençoar grandemente, poderosamente, Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, realmente ela não volta vazia, Senhor. Se assim grandemente, ó Deus Pai, o Senhor tem falado, ó Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, não vai voltar vazia para o Senhor. Aleluia. E amém, Jesus. Amém. Igreja, estamos aqui reunidos, né, nesta noite. Assim, né, muitas das vezes, né, eu também estou só na igreja, sabe? Às vezes estou sozinho, mas nunca assim realmente peguei, né, realmente fechei as portas, porque realmente quem chamou realmente foi o Senhor, né? Então eu costumo realmente dizer, né, dia a dia a gente vai aprendendo, né, realmente com o Senhor, em todas as áreas. A gente vai olhar, realmente vai começar a ver que o nosso Deus realmente, Ele tem providência realmente para nossas vidas. Até realmente, alguns tempos realmente atrás, ou os dias atrás, realmente eu comecei realmente mudar realmente a minha conversa com o Senhor. Porque se Deus realmente assim Ele promete para nós, né? Somos realmente nós que devemos realmente chegar ao Senhor e realmente falar com o Senhor, mas em cima da palavra, né? É algo assim que eu tenho assim feito com o Senhor, e eu realmente assim, né, do que eu tenho pedido para o Senhor realmente começou a me mostrar que realmente Ele é fiel, realmente para suprir tudo realmente na minha necessidade, tudo em cima daquilo que eu preciso. Porque às vezes a gente vai olhar para alguns, eles realmente vão ter medo de falar com Deus, né? E eu sou uma pessoa assim, que eu procuro realmente falar com o Senhor. Eu pego realmente e falo, Senhor, está aqui, o Senhor que realmente deixou escrito. Não foi porque realmente foi um profeta, ou se foi ali, né, uns discípulos, mas tudo realmente está resumido através realmente do Senhor, que deixou realmente para nossas vidas. Aleluia! Então realmente, eu requerer realmente do Senhor, não é eu exigir, mas eu realmente querer colocar o Senhor na parede, mas com uma condição do Senhor falar realmente que se nós obedecermos, o Senhor realmente nos concede tudo, né? Como Isaías ali realmente, no capítulo 1, aleluia, graças a Deus, não me lembro, ali realmente seu versículo 18, fala: se nós obedecer, comeremos realmente o melhor dessa terra, né? Então realmente, aleluia, graças a Deus, a gente vai dia a dia olhando, e a gente vai vendo realmente as coisas se cumprir realmente nas nossas vidas, né? Aleluia, graças a Deus. Mas olhando aqui esse texto sagrado, a gente vê que quando Jesus chega, né, ali nessa cidade, Cafarnaum, um centurião, um comandante do exército, ele chega até Jesus Cristo e vai dizer: meu servo, né, está em casa, paralisado, está sofrendo demais, né, está realmente num sofrimento terrível. E Jesus realmente vai dizer: eu irei curá-lo. Aleluia. Né? Glória a Deus. A gente vê que como Jesus, né, ele comoveu naquela hora, naquele momento, porque Jesus realmente veio, né, para os doentes, como realmente ele fala. Ele não veio chamar justo, mas pecador. Ele não veio para os que têm saúde, mas para aqueles que não têm saúde. E a gente vê aqui que este rapaz, ou esse servo, não estava realmente com a tua saúde bem, praticamente olhando pela aparência que o centurião está falando, ele estava sofrendo demais, era realmente um terrível sofrimento, um homem paralisado, sofrendo, mas ele reconheceu que ele sendo um homem de autoridade, mas olhando para Jesus, ele pensando consigo mesmo ali, e olhando, aquele sim é um homem de autoridade, eu posso comandar o meu exército, vai lá e faça isso, o outro vem e faça isso, mas aquele não, aquele é diferente, aquele realmente, ele tem realmente o poder para curar realmente o meu servo. Aleluia! A gente vê Jesus falando: eu irei curá-lo. Igreja, eu sempre assim, desde quando realmente eu me
mas ao contrário, Ele realmente escolheu. Aleluia. Ele realmente escolheu a cada um de nós, como Ele fala, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas sim Ele escolheu a nós. Então realmente eu sou grato ao Senhor pela grande, infinita bondade e misericórdia realmente que Ele teve realmente para comigo. Aleluia. Então desde ali, né, quando eu comecei realmente a buscar o Senhor, eu sempre procurei, não assim por mim mesmo, sabe, mas Deus brotou, né, algo tão grande no meu coração que eu sempre gosto de ministrar realmente parte de cura, porque eu vejo a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e às vezes a gente vai ver, né, tantas pessoas precisando realmente de uma cura, né, precisando realmente ser liberto, assim realmente, né, uma outra hora eu precisava ser liberto, precisava realmente ser curado, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente vai entristecer, né? Imagina a gente ver uma pessoa realmente doente, às vezes se dizer um médico até mesmo já desenganou, né? Bate realmente uma tristeza em nós. Se bate uma tristeza realmente em nós, quanto mais nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele realmente ele continua a mover com íntima compaixão por todos os nós, dependendo realmente da situação. Jesus ele está sempre presente realmente para nos atender. Glória a Deus, aleluia. Glória, Ele está glória. dizendo, todos realmente que vêm a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Imagina, o Senhor, Ele sabe do que eu preciso, sabe do que o pastor precisa, do que realmente a missionária realmente precisa. Mas se nós continuar a batalhar, a perseverar, Oh, glória. nós realmente vamos receber a Eu coisa do creio. Senhor. Porque a gente, muitas das vezes, assim eu digo, olhar realmente com o olho realmente da gente, assim a gente vai ver tantas coisas, que a gente vai falar, não tem jeito, não dá mais. Porque se eu realmente, em outra hora, se eu fosse olhar para a minha situação, que eu fiquei doente, olhando realmente, se dizer para a medicina, seria realmente impossível, realmente eu estar hoje de pé. Então muitas das vezes a gente olhar para certas coisas, não podemos pensar, não vai ter jeito, né? Pensar realmente, não, estou desanimado, eu estou abatido. Eu sempre vejo uma passagem quando o Senhor orienta realmente ali alguns espias para espiar, né, a terra de Canaã. Eles realmente foram lá, voltaram ao relato da terra, dizendo a terra assim é boa demais. Dois homens realmente ali trazendo ali um ramo, um cacho de uva. Dois homens, imagina, um cacho de uva. Mas alguns ali veio com uma palavra realmente negativa, vendo realmente que a terra era muito boa, mas só que eles viram naquela terra gigante ali. Então realmente eles voltaram com uma palavra negativa, dizendo, olha, não tem realmente como nós adentrar naquela terra, nós parecemos gafanhotos diante daqueles gigantes. Aleluia. Diante realmente daqueles homens, nós parecemos gafanhotos. Eles realmente declararam desta forma, mas só que Deus realmente tinha falado que a terra era deles. Aleluia. Então, às vezes, nós temos que parar e analisar no que realmente Deus falou conosco. Se Ele falou, realmente nós temos que abraçar, tomar posse e não realmente ouvir realmente palavras negativas tentando realmente nos derrubar. Verdade, Deus. Pois realmente o inimigo ele tenta de toda forma realmente querer nos abater a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria, mas nós sabemos realmente que a nossa paz, a nossa alegria se encontra no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O príncipe da paz, né? Realmente Jesus ele é o príncipe da paz. Somente eu achei a paz, a alegria em Cristo. Aleluia. Porque outra hora se dizer, não tinha realmente aquela paz, não tinha realmente, né, aquela alegria, aquela felicidade. Eu me lembro às vezes, né, eu ia na casa do meu pai, eu via meu pai ali realmente, ali sozinho, realmente no quintal. Eu ficava imaginando comigo, né, eu saio, né, vou me divertir, meu pai é realmente ali, sozinho. Mas eu não conhecia realmente a esse Deus a qual realmente ele servia. Quando realmente, né, eu consegui, né, começar a entender, compreender. Hoje às vezes eu estou realmente sozinho, às vezes
presença realmente maravilhosa, realmente do Senhor nas nossas vidas. Então eu olhava realmente para o meu pai, mas depois que eu comecei realmente a entender, a compreender a felicidade realmente que ele tinha em Jesus Cristo, não era realmente da forma que eu pensava, de estar realmente em festa tal, que eu era feliz. Não, eu era triste. Ai, coube, halagaia, súbia. Mas a alegria veio ao meu coração quando realmente eu entreguei ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, realmente, aquele sofrimento realmente cessou. A gente passa assim por provas, lutas, mas a alegria realmente ela vem. Aleluia. Podemos realmente chorar a noite inteira, mas sabemos que a alegria vem realmente ao amanhecer. Aleluia, Deus. Deus realmente jamais esquece realmente dos teus filhos. Como o Senhor realmente está falando que o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Aleluia. Imagina o Senhor lá do alto céu, olhando uma olhadinha realmente para a palma da mão dele, olhando realmente o nosso nome lá, dizendo: olha, de tudo realmente ali que meu filho, minha filha está passando, mas está me adorando. Ele realmente está pelejando, ele está buscando realmente conquistar. Aleluia. Este homem, esse centurião, imagina como esse homem realmente estava, de ver realmente ali o teu servo, o teu criado, daquela forma. A palavra realmente não diz, mas talvez realmente, né, esse servo já tinha sido medicado, talvez realmente na medicina, talvez não tinha encontrado também a solução. Mas esse homem, o comandante do exército, chega a nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer: meu servo está paralisado e está sofrendo demais. Aleluia. Jesus somente disse uma palavra: eu irei curá-lo. Aleluia. Vai olhando para cada palavra realmente que a gente olha. Eu sempre realmente costumo falar com o Senhor: Senhor, não é simplesmente eu pegar a palavra, abrir, ler, como se eu tivesse apenas realmente, aleluia, graças a Deus, lendo um livro qualquer. Quando realmente o Senhor fala para Josué: medita na lei de dia e de noite, para que todo o teu caminho venha prosperar. Aleluia. Então, aleluia, graças a Deus, como realmente nós pegamos ali sem um capítulo, mas a gente começar a meditar realmente nele muito tempo, a gente vai começar a ver realmente a diferença, a qual o nosso Deus realmente ele está descrevendo realmente para nossas vidas, ao meditar realmente na palavra, que são promessas verdadeiras, promessas realmente que não falhas nas nossas vidas. Verdade, Deus. Este centurião vai dizer: olha, eu também sou sujeito à autoridade, eu dou ordem, né, aos meus exércitos, eu falo para um vai, outro vem, eles me obedecem. Senhor, mas eu não sou digno de que entra realmente dentro da minha casa, debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, meu servo vai ser curado. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra. Às vezes a gente busca. Agora imagina uma palavra para mudar toda a história de um homem realmente sofrendo demais. Mas uma palavra. Senhor, me diz apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aleluia. Deus. A palavra vai dizer que Jesus ficou tão realmente admirado de ver a fé realmente desse centurião. Jesus realmente ficou admirado de ver a fé desse centurião.
porque aquele dia realmente eu estava ali engripado, sabe, com uma alergia. A vontade realmente ali, né, de deitar, sabe, pensando comigo da onde realmente eu ia comprar realmente ali o remédio, né? E às vezes o Senhor realmente surpreende, né? Às vezes vem realmente algo da onde a gente nem imagina, né? Então é dessa forma, somente acreditar, né? Não tem realmente se dizer outras palavras, somente acreditar nesse Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que esse servo foi curado na mesma hora. Realmente, né, a palavra declara realmente como era grande a distância realmente a qual nós estava. Mas uma palavra para curar o servo realmente lá à distância. Então uma palavra, imagina que sai da nossa boca, chega aos ouvidos do nosso Deus. Como diz a palavra, que os ouvidos dele não estão realmente agravados, né? Não estão realmente tampados realmente para que a qual ele não possa nos ouvir. Aleluia. A cada realmente palavra que sai da nossa boca, ou se dizer antes que a palavra ela sai da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. O Senhor sabe do que nós realmente vamos pedir. Igreja, vamos fazer mais um minuto. Agradeço aqui esta rica oportunidade. Vamos fazer um minuto de oração aqui em nome de Jesus Cristo mais uma vez. Vamos orar, Santíssimo Deus, poderoso Pai. Eu quero pedir mais uma vez a Deus, meu Pai, a tua bênção, a tua proteção no lar, na família, Pai, nos trabalhos, Senhor, nos hospitais, por quantas vidas, meu Pai, se encontra ali internado nos hospitais, Senhor, que as nossas orações também, meu Pai, venham a ter a fé desse centurião, meu Pai, para que agora, Senhor, o Senhor possa adentrar nesses hospitais, Senhor, e curar as vidas que ali estão, Senhor, nesse leito, já faz muito tempo, grande e eterno, justo e fiel e verdadeiro. Aleluia! Senhor, poderosamente, Senhor Jesus, com tuas mãos saradoras, as tuas mãos libertadoras, Jesus Cristo, Jesus bendito, amado, santo de poder e graça e misericórdia, Senhor. Assim tu tem falado, Senhor, grandemente, é somente nós ouvir atentamente a tua voz, acreditar nesse Deus do impossível, ó grande e eterno Deus das maravilhas, meu Pai. Senhor, assim seja todos nós aqui nesta hora, neste momento, agraciados pela tua graça, pelo teu poder, Senhor Jesus, movendo poderosamente nas nossas vidas, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço. Amém e amém, Jesus, e amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Amém, irmãos. Louvado seja Eclesiastes, capítulo de número 7. E o verso é o de número 8. Amém, Richard? Eclesiastes capítulo de número 7, verso de número 8, diz assim: melhor é o fim das coisas
melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o não ganho do que o ativo de coração. Vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim. Amém, irmãos? Hoje é culto de adoração a Deus. É culto que nós vamos adorar ao Senhor. E para nós adorarmos a Deus, nós temos que estarmos com os nossos pensamentos firmes do Senhor, nossos pensamentos postos no Senhor, e olhar para aquilo que Deus tem feito para nós. Será que temos motivos para adorar a Deus? Temos motivo para louvar o Senhor? Será que temos motivo para agradecer? Hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, em que as pessoas elas pensam e acham que não tem mais motivo para adorar a Deus. Por quê? Porque elas estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas com agora, com o momento, com o começo das coisas. Ficam procurando atrativos e momento. E momento passa, irmãos. O momento vai embora. Não é? A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo. Diz. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo. Nasce, cresce, seca e se vai. Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas de momento, esquecemos de nos preocupar com as coisas que verdadeiramente têm valor, com as coisas eternas. O escritor de Eclesiastes vai dizer para nós que melhor é o final das coisas do que o começo delas. É o melhor no final. Porque é no final que a gente vai ver realmente quem é, quem não é, quem serve, quem não serve. Quem realmente tem fé e quem não tem. A Bíblia diz que tem bênçãos preparadas para aqueles que perseverarem até o fim, até o último momento. Deus tem bênção. Deus tem bênção para nós. Mas a gente tem que perseverar e levar até o fim. Não é? A Bíblia vai dizer, como foi dito aqui, assim que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se foram e tudo se fez de novo. Mas se fez de novo quando? Quando ele chegou lá na frente. Não no princípio, lá na frente. As coisas velhas foram para trás. E Deus tem novidade, Deus tem bênção, Deus sempre nos surpreende. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós não temos paciência para esperar Deus nos surpreender. Não temos paciência. Aí nós vamos perdendo as bênçãos, nós vamos perdendo a alegria, vamos perdendo o desejo, vamos perdendo a fé. E Deus quer nos abençoar, mas precisamos perseverar. Perseverar até quando? Até o fim. Não tem jeito. Eu sempre digo aqui, só vamos receber salário quando nós trabalharmos o mês inteiro. Não tem como receber o salário se nós não trabalharmos. E tem muita gente querendo receber sem trabalhar, sem fazer. Quer ser abençoado sem ter esforço. E não adianta de nada bem fácil. E Deus mostra isso para nós. Só que Deus nos convida a viver o melhor, comer o melhor. Bebereis se creres, comereis o melhor dessa terra. Se eu acreditar, se continuar. Mas hoje é culto de louvor e adoração a Deus, é culto de adorar a Deus. O escritor de Eclesiastes vai
você puder abrir comigo aí no livro de João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Amém? João, capítulo de número 2. Verso de número 1 em diante. Olha o que a Bíblia vai dizer. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados. Olha quem foi convidado: Jesus e os seus discípulos para as bodas. Olha que interessante. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazer tudo quanto ele vos disser. Estavam ali as portas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medeiros. E disse Jesus: encheia de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. A Bíblia vai falar para nós aqui, vai nos dizer que Jesus foi convidado para uma festa. Jesus e seus discípulos, juntamente com sua mãe, foi convidado para uma festa. Coisa boa é quando a gente convida Jesus para participar das nossas coisas, da nossa vida, do nosso dia a dia. Coisa boa é quando Jesus está no recinto. Não importa se tem 30, 40, 50, se tem 1000, o que importa é que Jesus está. O que importa é que Jesus venha ser convidado, e quando a gente convida Ele se faz presente. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. O interessante é que nós convidamos e ao mesmo tempo ele também nos convida. A Bíblia diz que Deus nos convida, ele diz: vinde aqui todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus nos convida, mas ele também gosta de ser convidado, assim como Marta e Maria. Quando Marta convida Jesus para entrar na sua casa, Jesus recebe de bom grado e entra dentro da casa dela. E olha que coisa maravilhosa a gente saber que Jesus está dentro da nossa casa, que Jesus está dentro do nosso lar, que Jesus está conosco. Olha, ela começou bem, não começou? Ela começou bem. Marta vai e convida Jesus para entrar na casa dela, e Jesus entra. Só que na metade do dia, talvez, em que Jesus estava na casa dela, ela deixa de perceber que Jesus está lá. Ela deixa de dar honra a Jesus. Ela deixa de dar a Ele que é devido atenção. E ela então vai cuidar da sua vida e deixa Jesus de lado. Ela começou bem, mas no final ela já estava começando, já estava fazendo tudo errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós não conhecêssemos, melhor que ficássemos assim. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Chamou Jesus para dentro da sua casa e depois deixou Jesus de lado. Como que pode uma coisa dessa, irmão? Quantos receberam Jesus, levantou a mão para Jesus, convidou Jesus, e no meio do caminho, na hora que começaram muito bem, começaram com todo fôlego, começaram com toda altivez: eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou limpar, eu vou ofertar, eu vou entregar meu dízimo, eu vou fazer missões, eu vou, e no final das contas, irmão, foi parando no meio do caminho. Começaram com muito gás na largada, mas no meio do caminho foi parando, e no final
final muitos não vão chegar lá. Deus. Olha o que ela vai fazer, ela convida Jesus para entrar dentro da sua casa, Jesus entra lá, ela deixa Jesus de lado. Agora Maria, que estava dentro da casa também, que não era boa nem nada, entendeu que tinha alguém diferente lá dentro. O problema é que a gente não tem muitas vezes a noção da diferença entre estar com Deus ou não estar com Deus. Pensam que é a mesma coisa e não é, irmão. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Quando Jesus está no recinto, alguma coisa acontece. Quando Jesus está no recinto, até a tristeza salta de alegria. Quando Jesus está no recinto, as trevas saem, a luz entra e pronto, acabou. Glória a Deus. Agora muitos não têm essa noção. Jesus está dentro da minha casa, o que mudou? Nada. Por que não mudou? Porque você não está dando a devida atenção que devia dar a Ele. Porque você não está dando a devida atenção àquele que reina para todo sempre, Jesus. Aleluia. Deixa eu mexer naquela pecinha aqui para ver só. Aí. Então olha só o que acontece. E quando nós não damos muita atenção para Jesus, quando nós não entendemos, quando começamos bem no meio do caminho e vamos parando, a gente acaba querendo prejudicar o outro. Porque não estava só Marta dentro da sua casa, Maria também estava. E ao invés de Marta, que começou bem convidando Jesus, não foi Maria que convidou, mas quando Jesus chegou, ela foi aproveitar a melhor parte. E quando ela vai sentar diante de Jesus, para ouvir Jesus falar, Marta agora vai chegar lá e vai começar a criticar a Maria. Por quê? Porque Maria não estava fazendo o que ela estava fazendo e ela achava isso errado. Por quê? Porque ela estava fazendo aquilo que a carne dela estava mandando fazer. E em Maria não, Maria estava fazendo aquilo que aquele que se aproxima de Deus tem que fazer: ouvir a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele, buscar a Ele. Ela estava agora nos pés do Senhor. Aleluia. E olha que Maria vai falar, Marta vai falar: Senhor, o Senhor não te dá conta de que minha irmã está aí sem fazer nada e eu estou trabalhando? E Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, por que estás afadigada? Por que estás tão preocupada, Marta? Com tantos afazeres, enquanto a tua irmã está pegando a melhor parte, e esta não vai ser tirada dela. O problema é quando nós começamos com muito gás, é que no meio do caminho a gente vai perdendo a noção de que Jesus está no recinto, de que Jesus está na casa. A gente vai perdendo a noção do que a palavra do Senhor diz, que melhor vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos fora dela. Melhor o final das coisas do que o começo delas. E olha o que vai dizer a Bíblia: Jesus foi convidado para participar de uma festa e Jesus aceita. Aleluia. Está na hora de nós convidarmos para Jesus mais vezes, não está, irmãos? Está na hora dos crentes começarem a convidar Jesus mais. Senhor, entra na minha casa, como diz o louvor, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Entra, Senhor, mexe em tudo, abre o armário. A casa é tua. Está na hora de convidarmos mais Jesus. Porque Jesus nunca vai negar um convite. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Louvar o Senhor, adorar o Senhor é convidar Ele para fazer parte da minha vida. E eles convidaram Jesus para uma festa, só que aquela festa que eles convidaram não foi uma festa bem planejada. Por quê? Porque Jesus chega na festa, e quando Jesus chega na festa, a Bíblia vai dizer que aquilo que prendia os convidados tinha acabado. Aquilo que fazia os convidados quererem ficar um pouquinho mais acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o desejo de ficar um pouco mais lá. Acabou. Mas acabou por causa de quê? Por causa de Jesus ou por causa dos homens? Por causa dos homens. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Eles planejaram uma festa, mas a festa que eles planejaram era pensando em quem estaria lá, terreno. E aí
não chegou a minha hora, não é tempo ainda. Mas olha só a fé de Maria. E eu achei lindo isso aqui quando eu estava lendo ali. Porque muitos pregam, falam tantas coisas, mas eu olhei aqui e eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. A fé da mãe de Jesus. Ele falou para ela, não é chegada a hora ainda. Que tem a ver contigo, mulher? Ela podia muito bem ter abaixado a cabeça, ter entendido até como uma afronta, como uma ofensa, ter virado as costas e ir embora. Pensou, como que fala assim com a mãe? Não é? Olha só. Assim que ele acaba de falar, ela vai falar algo que surpreende, que deveria surpreender a muitos, que deveriam estar hoje aqui para ouvir a palavra e não estão, poderiam estar aqui para adorar a Deus e não estão, muitos que poderiam ouvir para levar para dentro da tua casa e não estão. Olha o que ela vai dizer, olha só, aleluia. Ele vai dizer, e disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Olha o que ela vai dizer, sua mãe disse aos empregados, olha a filha dela, faça tudo quanto ele disser. Aleluia. Glória a Deus. Está desse jeito, começou assim. Começou, está faltando alguma coisa, tá? Mas tem fé, tem, então faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele mandar. Chamou eles, e não foi com uma palavra de pessimismo para eles. Para todo mundo, vamos embora para casa, fecha a porta, abandona, não tem mais jeito. Ela falou, não, faça tudo o que ele vos disser. A fé, olha só a fé, olha o coração de quem adora, olha o coração daquele que sabe que a última palavra pertence a ele, olha o coração e a atitude de uma pessoa que entende que Deus ainda opera milagre, olha só o coração daquela que entende que nós chegamos assim, mas não vamos sair do mesmo jeito. Louvado seja Deus, faça tudo o que ele vos disser, aleluia. Glória a Deus. É fé. É fé. Vocês estão pensando no que acabou? Eu estou pensando no que vai acontecer. Vocês estão pensando no que está faltando? Eu estou pensando na provisão. Vocês estão pensando na alegria que está voltando agora? Eu estou pensando no amanhã. Faça tudo o que ele disser, porque vem coisa boa aí. Aleluia. Faça tudo o que ele disser, porque tem algo se movendo, tem algo movendo do céu ao seu favor, e Deus vai operar o milagre, aleluia, porque melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Faz tudo o que ele dizer e ele não vai te deixar envergonhado. Mas acabou o vinho, eu sei, mas acabou a alegria, eu sei, mas deixa eu falar uma coisa profética para a tua vida, aleluia. Esse breve momento de tribulação que você está passando não pode se comparar com a glória que em ti há de ser revelada. Continua firme, aleluia. Glória a Deus. É, irmão, louvado seja Deus, oh, aleluia. Faça tudo o que ele vos disser, aleluia. E ele vai dizer, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 decáticas. E disse-lhe Jesus, enchei-as de água essas talhas, e enchem-nas até em cima. Como é que é? A alegria acabou. O que eu vou fazer? O que ele disser. Até quando? Até a tampa. Até em cima. Até estar cheia. Até o milagre chegar. Até acontecer aquilo que você não imagina. Por quê? Porque melhor é o final das coisas do que o começo delas. Faça tudo o que ele vos disser. Aleluia, mas está difícil, faça. Mas está muito trabalhoso, faça. Vai até o fim, faça do jeito que ele fizer, que ele falou, não faça pela metade.
até acontecer o milagre. Por quê? Porque fiel o que prometeu e ele não volta atrás da sua palavra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eles começaram a encher do jeito que ele falou. Eles começaram. Agora a Bíblia não diz, irmãos, aonde que estavam, aonde estava o poço que eles iriam buscar água. Não fala se estava a 5 metros, se estava a 10 metros, se estava a 20 metros, se estava a 100 metros. Não fala a distância que eles tinham que buscar água para encher as talhas, para que o milagre acontecesse, para que a alegria voltasse. O que eles tinham que fazer é ir buscar, voltar e encher. Não está cheio ainda? Vai lá, busca, volta e enche. Vai lá, busca, volta e enche. Enquanto não tiver cheio, o milagre não acontece. O problema é que nós ficamos presos no hoje. Ainda não aconteceu hoje. Vai ter que acontecer hoje, irmão. Enquanto não acontece, continua buscando água, continua enchendo a talha. Espera que Deus vai cumprir com a sua palavra. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele não volta atrás da sua promessa. Acredita que Ele começou a boa obra e Ele termina ela. Aleluia. Glória a Deus. E eles foram e encheram do jeito que Ele falou. Pastor, por que não acontece? É porque muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, irmão. Já fiz muito. Mas eu pago o preço. Que preço que eu pago? Que preço que você paga? Qual é o preço que nós pagamos? Quem pagou o preço foi Jesus da cruz do Calvário. Já trabalhei muito, já fiz muito. Já ofertei muito, já dizimei muito, já louvei muito, já preguei muito. Irmão, se eu quero a bênção que Deus preparou para mim, eu tenho que perseverar até o fim. A palavra do Senhor diz: perseverai até o fim, aí alcançarão salvação e vida eterna. Então olha o que a Bíblia diz: eles vão lá buscar água, voltar e encher a talha. Vão lá, busca água, volta, enche a talha. Vai lá, busca água, volta e enche a talha. Até quando eu tenho que ir lá buscar água, voltar para encher a talha? Irmão, até o fim. Aleluia. Eu não posso parar pela metade, eu não posso encher esse copo de água pela metade. Ontem eu estava ouvindo uma ministração em que os irmãos estavam falando que a obra não para por causa de você, a obra não para por causa de mim, a obra não para por causa de ninguém. Se você não quer, outro faz. Deus não depende de você, é nós que dependemos dela. Então temos que deixar de ser meninos e olhar para a palavra de Deus e caminhar. Para de ser dodói, para de ser criança. Cresça na graça do Senhor e entenda que o querer e efetuar pertence a Ele. Não adianta eu fazer carinha de choro para Deus. Deus não se comove com carinha de choro, não. Deus, aleluia, Ele olha para o obreiro provado e aprovado, que não se envergonha e maneja bem a palavra da verdade, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Eu tenho que ir até o fim. Quer ver o milagre acontecer, irmão? Vai até o fim. Se eu parar e deixar esse copo pela metade, Deus levanta outro para vir encher aqui. Agora, quando ele encher até em cima, a bênção é da vida dele. Por quê? Porque foi ele que foi até o fim e eu e você que foi até a metade. A tua bênção vai ficar na proporção daquilo que tu tem acreditado diante de Deus. Se você parou pela metade, a bênção vem pela metade. Se você parou no meio do caminho, não espere que a bênção te alcance. Aleluia! Quanto crente fraco, irmão. Quanto crente raquítico. Se alimenta de palavra, irmão. Sabe qual é danoninho? O crente danoninho. O negócio dele é aquela palavrinha que vem massagear o coração dele. Cresce. Cresce na graça e no conhecimento de Deus. Faça tudo o que ele disser. Mas eu pensei que era assim. Aleluia. Eu vou ter tudo de Deus quando entregar tudo para
começo é muito bonitinho. No meio do caminho começa a pesar. E vamos ver quem é realmente que é escolhido para chegar até o final. Então olha o que a Bíblia vai dizer. Aleluia. E disse Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E olha o que Jesus vai falar: agora tem fé? Acredita? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Convidou Jesus? Convidou ele para a festa? Acredita, aleluia, que ele se faz presente. Olha o que ele vai dizer: e disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Ou seja, vocês vão ter que ter fé primeiro, para que aqueles que estão lá fora venham acreditar também, para que aqueles venham entender que Jesus faz milagre, para que Jesus opere, para que Jesus cure, para que Jesus liberte, para que Deus coloque as mãos. Olha o que eles falaram: vocês foram lá, buscaram água, tiraram, encheram a cara, encheu. Agora mostra a tua fé, tira e leva para ele experimentar. Vamos ver até onde vai a tua fé. Vamos ver até onde você consegue ir com Jesus. Tira agora e leva para ele experimentar. Vamos ver. Prova-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei as minhas obras pela fé. Prova. Olha o que ele vai dizer: vai, tira e vai mostrar para eles. Ou seja, vocês agora vão se colocar na posição de profeta, de homem de Deus, de mulher de Deus. Vocês vão se colocar na posição de luz do mundo e sal da terra. Vai lá e mostra. E eles foram tirados, colocaram o copo dentro da casa, encheram o copo, voltaram a levar até o mestre Sala, levaram até o mestre de cerimônia. Olha só, irmãos, a seriedade, porque eles iriam mostrar o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia iria passar para os outros convidados. Foi para isso que Deus te chamou, para ser o porta-voz de Deus, boca de Deus na terra. E ele vai lá, então tira a água e leva a bola até o mestre de Sala. E quando o mestre de Sala experimenta aquela água, por quê? Porque para quem foi buscar lá, o que tinha lá dentro? Água. O que tinha lá dentro? Água. Mas quem que mandou buscar? Foi ele. E quando ele manda fazer, ele garante um milagre. Quando ele manda fazer, irmãos, deixa eu abaixar aqui, por favor. Quando ele manda fazer, aleluia, quando ele manda fazer, ele garante a vitória. Aleluia! Vai lá e tira e dá para ele. Tá, tomou, ele estão pensando que estava tomando água. Aqueles que estavam dando, pensando que estava dando para ele água. E agora quando ele experimenta, olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Aleluia. E logo que o mestre que está lá provou a água. Provou vinho não, irmão. Não, ele provou a água. Água. É. E aqueles que levaram pensaram que tinha o quê? Água. Mas quem que mandou? Jesus. E quando Jesus manda, pode ter certeza que alguma coisa extraordinária acontece. E quando ele provou a
profetizar em nome do Senhor Jesus que algo novo vai acontecer lá dentro. Não vão entender, não vão saber, mas você que está ouvindo esta palavra vai saber que é agir de Deus, que é Deus operando milagre, que é Deus trazendo libertação, que é Deus trazendo a cura, que é Deus trazendo a existência. Sabe por quê? Porque pode ter começado lá atrás de uma forma, mas não vai acabar do mesmo jeito. Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele não sabia, irmão. Os convidados não sabiam, mas alguma coisa tinha acontecido. É como nós hoje aqui. Muitos que passam lá fora não entendem, mas nós estamos sabendo que alguma coisa está acontecendo ao mover aqui em cima, ao mover de Deus. É Deus trabalhando na vida do crente, é Deus trabalhando na vida do cristão, é Deus trabalhando na tua vida, é Deus trabalhando no meio da tua família, no meio da tua parentela. Pode ter acabado a alegria, mas você convidou Jesus, a alegria volta. Pode ter acabado a comunhão, mas você convidou Jesus, aleluia, ela volta. Pode ter acabado a paz, mas você convidou Jesus. Se preocupa não, irmão, que aquilo que não tem gosto, Deus passa a fazer ter, aleluia, e traz de novo a existência aquilo que não existe, mas para aquele que acredita em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Olha só, aleluia, louvado seja Deus. Olha o que vai acontecer. O mestre Sala chamou os esposos, chama o dono da festa e vai dizer para ele, ele disse, todo homem, todo aquele, todo humano, sabe, ele coloca primeiro o melhor vinho e no final ele coloca o vinho inferior, porque aí já está todo mundo saturado, já bebeu bastante, não vão discernir o gosto. Falando, mas você não, você colocou, deixou o melhor para o final. É o que Deus tem feito conosco. Aleluia. Acalma, irmão. Acalma, irmão. Continue adorando. Continue louvando. Continue buscando o Senhor. Ele ainda não acabou a obra. Aleluia. Ele só começou ela. Você convidou? Se preocupa não. Ele se responsabiliza. Se preocupa não. Ah, mas acabou, não tem mais jeito. Ele tem a última palavra. Pode mandar todo mundo embora, fecha as portas, não tem mais jeito. Ele pega a maldição e transforma ela em bênção. Ah, mas acabou a alegria, não se preocupa não, o vinho novo está chegando aí. O vinho novo está chegando aí, o novo de Deus sobre a tua vida está chegando aí, o novo de Deus sobre a tua família está chegando aí, o novo de Deus está chegando. Se eu fosse você, já exaltava, adorava, glorificava o nome daquele que vive e reina para sempre. Sabe por quê? Porque fiel que prometeu e ele não mente, fiel que prometeu, ele não volta atrás de sua palavra, fiel que prometeu. E aprenda uma coisa, agindo ele que impedirá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o fim. Vai lá, busca água, volta para trás e enche talha. Vai lá, busca água, volta para trás e enche talha. Quando eu tenho que parar na hora que estiver cheia, e quando estiver cheia você vai virar, aleluia, a caneca, o copo, você vai experimentar. Sabe o que vai ter? Não vai ser da mesma forma que você começou. Você vai pensar que é água, mas o que tem preparado para você é alegria. O que ele tem preparado para você é libertação. O que ele tem preparado para você é cura. O que ele tem preparado para você é renovo. O que ele tem preparado para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. Aquilo que Deus preparou para você e para a tua família. Então toma posse da palavra, meu Pai do céu. Aleluia. Toma posse, faça tudo que ele vos disser. Aleluia. Chama Jesus. Convida ele. Mas faça igual fez Maria. Dá atenção para ele. Convida Jesus. Chama ele. E no momento que você achar que acabou alguma coisa na sua vida, não desista na metade do caminho. Faça tudo o que ele vos disser. Chama Jesus, confia nele. Aleluia. E quando te perguntarem onde está o teu Deus, mostra para eles, deixa eles experimentarem aquele que começou a boa obra na tua vida.
Chama Jesus e não se preocupa não, porque no momento certo Deus vai te surpreender quem está ao teu lado. Chama Jesus, sabe por quê? Porque a festa que Jesus está, aleluia, ela não acaba de qualquer jeito não. Quando ela acaba, pastor, ela acaba com a ação de graça, ela acaba com louvor, ela acaba com adoração e salvação. E se eu fosse você, aleluia, já dizia para o Senhor: Senhor, entra na minha vida, faz parte dela e nunca me deixa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque melhor é o final das coisas contigo do que o começo delas atrás. Deixa Deus agir, não se preocupa se no meio do caminho está difícil, no meio do caminho está pesado. Não se preocupa, sabe por quê? Porque Jesus está do teu lado, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não abandonou a tua família. Louvado seja Deus. Deus ainda opera milagre na vida do cristão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, irmão, sabe o que aconteceu naquele casamento? A alegria voltou. Sabe? Porque teve gente que teve coragem de obedecer. Teve gente que teve coragem de buscar água e encher a talha. Teve gente, irmão, que teve coragem de mostrar a sua fé diante dos homens. Pega lá e mostra para eles. Sabe? Eu fico irado quando eu vejo crente. Porque dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Quando pergunta para ele como ele está, ele nunca fala uma palavra de otimismo. Ele vai sempre falar uma palavra de derrota. Ele não mostra o que Jesus fez. Jesus falou: agora vai lá, tira e mostra para eles. Mostra a tua fé. Mostra o que Jesus fez na tua vida. Dá testemunho daquilo que Deus fez. Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu queria acabar esse culto com louvor. Em nome do Senhor Jesus, missionária Vanessa. Em nome do Senhor Jesus, você que está assistindo essa live, que Deus abençoe a tua vida. Irmão Walter, que Deus abençoe a tua vida. Pastor José, que Deus abençoe a tua vida. Pastor Fabrício, aleluia. Irmão Eli, Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado. Graças a Deus por mais um culto em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória, glória a Deus. O tempo todo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Graças nós te damos, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja
Muda, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando e o dia vem. Olhando, preciso da bênção, ó Deus grande. Manda tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marquei esse encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, que eu acredito. Eu acredito. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Os que desistem, Senhor, desiste. Os que oram, os que imploram, vão sair diferente, vão sair daqui dando glória. Uma vitória, dando glória. Uma vitória, dando glória. Vão sair diferente daqui dando glória. Eu vou sair com a minha bênção, irmão. Eu não sei você, mas a minha porção eu peguei. E eu vou sair daqui com ela em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério, abençoe seu trabalho, seus projetos. Que você possa tomar posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém? Senhor, grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, Senhor Jesus, pela palavra, Senhor, te agradecemos pelas oportunidades e por tudo quanto o Senhor falou conosco desde o começo do culto até agora. Creio que o Senhor ainda mais vai falar aos nossos corações, porque nós saímos daqui com a nossa bênção, Senhor, e expulsando, Senhor, a tua palavra nos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor, que ouviram essa palavra. Dê a eles, Senhor Jesus, entendimento, Senhor, e sabedoria para te buscarem cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Que a unção do Pai, o amor do Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja.